Olá, pessoa! Tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o passo mais importante para você se perdoar, tá? Antes disso, eu quero trazer um recadinho que é: não se atenha ao barulho, por favor. Como eu venho dizendo aí em vários vídeos, eu estou esperando meu microfone chegar para melhorar esse áudio aí, né? Mas se atenha aqui à minha voz, que você vai entender tudo perfeitamente. O passo mais importante, ele precisa ser trazido com um contexto, né? Então, para que você entenda melhor, eu vou contextuar, vou trazer uma história aqui para você, tá? Para você se conectar com essa história, ver qual desses acontecimentos aconteceu aí com você, desses acontecimentos que aconteceu, possa ter acontecido aí com você. E aí você começa a entender do que vai se tratar esse passo, tá bem? Antes disso, deixa aí também o seu joinha para que esse vídeo se espalhe para outras pessoas e elas possam aprender também como que elas vão fazer para se perdoar, tá? Eu vou olhar de vez em quando aqui, esse cantinho, que minha cola tá ali, né? Mas vamos nessa. A história que eu quero trazer é de uma mulher, tá? Uma história verídica, real, verdadeira, e eu a conheço pessoalmente. Na adolescência dela ali, né, seus 16, 17 anos, eu vou trazer a história bem assim, resumida, tá? Porque o mais importante a gente tem que falar é do passo. Essa mulher, ela com seus 16, 17 anos, ela encontra uma pessoa e ela se apaixona, começa a se relacionar, né, engravida, vai morar junto com esse rapaz. Ali, mesmo ela sendo de menor, ela foi morar com ele, porque a vida dela com a mãe não era fácil, porque o pai tinha se separado, enfim. É a história de maioria dos brasileiros, né, que a gente conhece. Pais separados, mãe ali, enfim. Ela casou muito cedo. Sim, ela engravidou e esse homem começou a mudar. Depois que ela engravidou, né, ele começou a ficar agressivo com ela. Bastante agressivo, ao ponto de bater nela. E numa dessas ela revidou e foram todo mundo parar na delegacia. Mas que bom que ela revidou, né? Terminou ali o relacionamento com ele e foi seguir a jornada dela. Nessa jornada, ela encontrou com ela andando assim na rua, né? Ela encontrou com um abusador muito pior, que ele era um abusador sexual. Não vou usar a palavra porque o YouTube às vezes corta quando a gente usa essas palavras mais fortes. Então, um abusador físico mesmo, sexual. Na rua, ela andando, ele cismou com ela, pegou ela, levou nos matos e ali ele fez o que ele achou que deveria. E o abuso foi tão profundo que ela teve que fazer uma cirurgia na genitália dela ali para poder reconstruir o órgão dela, né? Reconstruir uma parte da ligação, né, da frente com o fundo, vocês entendem? E isso se passou, né, ali, ela tava com uns 18 anos já tinha tido filho, e ela começou a buscar um amor de verdade, né? Passou por esses homens, um que ela conhecia e o outro que ela não fazia ideia de quem era, e ainda chega no hospital ainda como se ela fosse culpada disso, né? Na época que isso aconteceu, uns 40 anos atrás, os hospitais eram muito preconceituosos com isso, né? Com esse tipo de acontecimento. Hoje em dia tem muito mais acolhimento, mas antigamente não. Tava andando de short curto na rua, é por isso que aconteceu, tá vendo? Antigamente a vítima era muito taxada de culpada por ter sofrido esse abuso. Daí, ela conhece um outro homem e esse homem é bem amoroso com ela, né? Ela casa com ele, tem vários filhos, sofre a perda de irmãos, né? Tirado aí brutalmente, os irmãos dela brutalmente assassinados por injustiça, por inveja e tudo mais. Enfim, esse marido dela também começa depois de alguns anos, começa a não se importar mais tanto com ela. Ele quer viver uma vida muito louca, sendo casado, tendo filhos. Ele quer viver ali uma vida de bagunça e festas. Quer viver uma vida de solteiro estando casado. E essa mulher começa a ficar cada dia mais triste, cada dia mais depressiva, ao ponto de tentar contra a sua própria vida. No final dessa história, foi dela encontrando, né? Se encontrando em Deus. Esse foi o final da história dela. Mas, o que ela fazia, né, internamente? Como que ela se sentia? Ela se sentia culpada. Por isso o auto-perdão, né? Por isso o se perdoar. Porque ela se sentia culpada de ter feito
de ter passado por todas essas experiências. Isso aqui eu estou trazendo um belo de um resumo, muito resumido para você, porque é muito mais pesado do que isso. E o YouTube nem permitiria que eu contasse aqui de verdade, com detalhes dessa história. E aí o que ela fez? Você acha que você precisa desse perdão. Então, qual é o passo mais importante para você se perdoar de uma vez por todas? É entender que você não tem culpa. Ai, Emily, você fala assim, é tudo tão simples. Nossa, é muito fácil falar. Não é fácil, gente. Não é fácil. Então é por isso que eu tô aqui, para trazer para você a facilidade, né? Para trocar esse fardo que você tá carregando por esse que é super leve. Você acha que essa mulher que eu contei a história é culpada de ter passado por todas essas coisas? Me fala. Você acha mesmo que ela é culpada? Eu acredito que você tenha pensado que óbvio que não, né? Como é que ela é culpada de se envolver, se apaixonar por um cara que se mostra de um jeito e daqui a pouco ele é de outro? Como é que ela é culpada de estar indo pra casa, né? No caminho dela de casa, e aí o cara vem e pega ela e, sabe, depois se envolver com outro homem e acontecer isso, e depois os irmãos dela terem saído e, enfim. Você vai dizer que não é culpa dela. E de fato não é. Existem circunstâncias nesse planeta, Terra, que elas são desse jeito mesmo. A gente atrai um monte de coisas para nossas vidas para aprender. Então, o que eu quero deixar de antídoto para você é: para de se culpar. Não existe perdoar a si mesmo. Não existe. O que existe é você não ser seu próprio algoz. O que é um algoz? É aquela pessoa que maltrata a outra, né? É como se fosse Tem os algozes de Jesus, já ouviram falar disso? Que eles deram aquelas chicotadas, sabe? As 40 chibatadas de Jesus. O algoz é isso, é aquela pessoa torturadora, sabe? Vai torturar outra pessoa, mas aí nesse caso é você que está se torturando, você que é o seu próprio algoz. Que era o caso dessa mulher. Ela mesma se torturava. Não, eu não deveria ter me relacionado com ele. Eu não deveria ter me casado com ele. Eu não deveria ter passado naquela rua. Eu não deveria ter deixado meus irmãos. E aí ficou nesse eu não deveria, nunca, sempre ela estava errada, a vida toda errada. E o que trouxe para ela uma culpa tamanha dela tentar o suicídio 3 vezes. No mínimo. E as outras 2 que ela se planejou, ela não conseguiu realizar. Esse é o resultado de quem é o seu próprio algoz, de quem se torna o seu algoz. Mas eu não consigo, eu entendi que fui eu que fui culpada, sabe? Porque se eu não tivesse feito, você ouviu a história que eu contei no começo? Você entendeu que aquela mulher não teve culpa? Você entendeu que as circunstâncias da vida dela fez com que ela passasse por isso? Circunstâncias essas que não cabem nesse vídeo. Isso é papo para vídeo mais pra frente. Então, tenha compaixão de você. Se você não tem compaixão de si, quem vai ter? Quem? Se nem você tem, o que as pessoas vão fazer com você? Essa mulher, vou trazer um pouco mais da história dela. O pai dela foi embora quando ela tinha 10 anos. Ele não abandonou ela, mas ela achou que ele tinha abandonado porque ela tinha 10 anos. Na cabeça dela, meu pai tinha que ficar em casa. Ele que é o homem, quem manda é o homem. Todo um conceito dessa sociedade machista que a gente já está cansado de ouvir falar. Ele saiu de casa e já ficou sem um amparo masculino. E quais foram os problemas maiores que ela teve com homens, né? Deixa eu vir aqui na minha telinha, minha cola. Trouxe para ela uma sensação de ter que ser aprovada por homens, trouxe uma rejeição, trouxe para ela uma série de coisas que fez com que ela tivesse essa experiência. Nossa, então assim, você está dizendo que ela não é culpada, mas de certa forma o entendimento dela quando criança trouxe para ela essa realidade, então de certa forma você está dizendo que é culpa dela. Não. Ter tido o pai dela já ter saído de casa já foi uma decisão da mãe dela, não foi dela. Então já começa por aí quebrar essa teoria aí de que a culpa é dela.
O pai dela saiu de casa e ela tentou durante uns 3 anos ainda morar com ele, mas ela não pôde morar porque ela tinha o ciúme da madrasta, que o pai, né, se relacionou com uma outra mulher. Tinha o ciúme e ali teve uma briga horrível, então ela viveu sempre em busca do masculino. Isso internamente faz com que os homens, né, quando você fica com uma necessidade, uma carência do masculino, da figura masculina, você atrai um monte de homens e assim, né? Ela sempre foi assediada na rua, sempre foi chamada de gostosa, de linda, de gata, sabe? Porque ela não tinha o masculino resolvido dentro de si. Nós temos feminino e o masculino dentro da gente, né? Não é à toa que você tem um pai e uma mãe para poder chegar até aqui. Ou você tem, né, pelo menos ali, os genes masculinos e os genes femininos. Se você é uma pessoa que foi adotada, se você tem pais aí de um sexo só, não é sobre isso que eu tô falando. Estou falando sobre o conceber mesmo, né? Ali do homem e da mulher, né? Do útero, vocês entenderam? Do escroto, enfim, do esperma e do óvulo, é isso que eu tô falando. Então, tenha compaixão de si. Se você não tiver, ninguém vai ter. Entenda que nessa vida, tudo, absolutamente tudo é passageiro. A única coisa que não é passageiro é a sua culpa que você vai levar se você não soltar ela. Porque a gente também tem tendência, sabe, a ficar ali. Nossa, eu tenho uma doença rara. Tem gente que adora falar isso. Eu tenho trauma. Tem gente que adora falar isso. E ontem mesmo eu estava falando isso com uma cliente. Eu tomo um remédio que custa 10 mil reais, a prefeitura tem que mandar pra mim. Tem gente que adora. É a forma dela de se sentir aceita, acolhida, por ela ser uma pessoa muito importante por ter uma doença rara. Ela é uma pessoa muito importante por ter que comprar um remédio de 10 mil reais e a prefeitura ter que dar pra ela. Isso é uma carência tamanha, tão grande, ao ponto dela própria ter criado essa situação. Desculpa. Ela criou essa situação para ela, entende? Se vocês não conhecem a filosofia adleriana, vai falar muito disso. Tem um livro chamado ai Deus, qual é o nome do livro? Eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Fala muito sobre essa filosofia. Então, é a coragem de não agradar. O nome do livro é esse. Entenda de uma vez por todas, nada é maior, nada do que acontece com você é maior do que você. Se fosse, você não estaria aqui, não teria nenhum ser humano aqui na Terra, porque a gente passa por cada coisa, né, taxada aí de péssima, e quando na verdade a gente está experienciando coisas que atraímos, que, né, na infância nós somos condicionados a pensar de uma forma inconscientemente, e a gente vem trazendo isso para nossa vida adulta até você liberar um monte dessas coisas, até você resolver esses trem tudinho que se arrumou aí na sua infância. Então minha mãe foi culpada, né? A mãe da moça foi culpada por ter colocado ela nessa situação toda. Não existe culpado, gente. Todos os seres humanos que estão aqui criam as suas realidades, porque nós somos filhos de Deus. Salmos 82:6. Vós sois deuses. Então, como deuses, né, filhos de Deus, você cria a sua realidade. Seja ela consciente, seja ela inconsciente. Então, agora eu tô com medo porque eu sou uma pessoa inconsciente que eu não sei o que eu tô criando. Eu tô te ensinando. Estou aqui eu ensinando você a trazer a consciência. Pelo menos 1%, ou pelo menos uma parte, ou pelo menos um cadinho, não sei como você quer trazer isso, ou pelo menos uma parte enorme, porque talvez seja isso, o fardo gigante que você está carregando esse tempo todo e você não consegue se liberar, não consegue prosperar na sua vida em área nenhuma. Não falo de dinheiro, mas falo de emocional. Talvez seja isso, né? Que você vá retirar aqui, e é o que eu estou fazendo no seu inconsciente. Estou trazendo a luz para você como você pode estar aí liberando esse tal desse perdão que não existe, que é apenas você se aceitar, se amar, se cuidar, ter compaixão de si,
Quando você ouvir uma vozinha assim, ó, nossa, como que eu sou burra. Como que eu sou burro, como que eu sou idiota. Você vai aceitar isso? O algoz tá falando pra você. É o algoz. Já ouviu falar na síndrome do impostor? Já ouviu? Essa síndrome são essas vozes que ficam na nossa cabeça. Não é uma voz audível, é um sentimento que vem. E aí você entende como, nossa, como que eu sou burra. E você sente que você é burra. Nossa, como eu fui idiota naquela situação. Nossa, como eu fui besta, né? Como eu fui retardado ou retardado de ter aceitado meu ex de volta. E você acredita nessa voz. E aí você vai lá, deixa o algoz descer além de você, meter-lhe o, né? Destroçar você ali emocionalmente. E aí você fica no quarto chorando e você quer fazer um monte de coisa e você não quer fazer mais um monte de coisa e você, sabe? Você entra nesse flow aí. Tirar você desse sentimento de eu tenho culpa sim. Eu não vim aqui pra você me dizer que eu não tenho culpa. Eu vim aqui pra você me dizer o que eu tenho que fazer pra poder eu me perdoar porque eu sou culpado. Eu sinto muito, esse vídeo não é pra você. Infelizmente, não é pra você. Agora, se você sentiu que, nossa, faz sentido. Gente, eu estou me ferrando esse tempo todo. Né? A pessoa lá fez o que fez comigo há sei lá quanto tempo atrás. E o restante desse período inteiro, quem é que fica ali se martirizando? Sabe? Quem é que fica ali carregando isso? Você. Quem é que escuta a vozinha do algoz falando? Nossa, como eu fui burro, idiota, besta, quadrada. É você. E você ter culpa de ter escutado essa voz? Assim, a culpa, ela é um troço que ela quer entrar de alguma maneira. É um vírus, sabe? É um vírus terrível que ele procura várias brechinhas ali justificáveis para poder entrar. Você tem culpa de ter se martirizado, de ter sido o seu algoz? Responda pra mim. Você já sabe qual é a resposta. Não. Tá, eu não tenho culpa de ter passado pelo que eu passei. Eu não tenho culpa de ter me sentido mal por isso. Eu não tenho culpa de ter me martirizado, de ter sido meu algoz. Eu tenho culpa de quê? Nada. A culpa é um vírus criado para fazer você parar. A culpa é um vírus que faz você ficar estacionado por anos. Anos, que foi o caso dessa mulher. Anos ali pensando em como ir embora do planeta, como morrer. Várias formas e tentativas, porque o vírus pegou ela. O vírus da culpa. Como que Deus é um ser perfeito e cria em você um troço chamado culpa ao ponto de levar você... Não existe isso. Isso é a criação do humano mesmo. Crença da gente. É a gente que faz esse tipo de coisa. E por que Deus não faz nada, Emily? Ele criou você. Eu gosto de trazer o exemplo do filho pródigo, né? O pai ali, né, do filho pródigo, não sei se vocês conhecem a parábola na Bíblia, são dois irmãos, um pede a herança e vai embora, e o outro fica lá com o pai dele, e esse que vai embora, né, experienciar lá a vida dele, com a herança que o pai deu, o pai fica ali, tipo assim, não vai, meu filho, fica aqui comigo. E ele falou, não, eu vou lá. E ele vai, faz todo o rolê que ele quer fazer, conhece um monte de coisa, é assaltado, e depois ele passa por vários abusos na rua ali, né, porque ele gasta o dinheiro inteiro, ele não sabe gerenciar a vida, porque ele é herdeiro. Muitos herdeiros não sabem como gerenciar dinheiro, e é por isso que quando herdam alguma coisa, a maioria perde. É igual ganhar na Mega Sena, né? As pessoas acham que o dinheiro vai resolver a vida, não vai. Se você tiver a mentalidade para criar e não para atrair, aí você consegue fazer o que você quiser na sua vida. Mas se você ficar só atraindo ou recebendo por direito algo igual esse moço da herança, é uma coisa que não fica. Não é seu, sabe? Não saiu de você. Então, esse pai deixou que o filho fosse, porque ele quis ir. A escolha foi de quem? Do filho.
Então, a gente veio pro mundo. A gente veio aqui pra Terra. Dar o rolê, né? Deus, o Pai lá, ó. A gente tava lá com ele, a gente veio pra cá. Pra poder passar por todo esse rolê aí. E ele só tá esperando a hora que você vai acordar. Ó, acorda. Acorda que você só tá passando por um rolezão louco. Que tá todo mundo dentro do mesmo barco. Tá todo mundo aprendendo. Parece que a grama do vizinho é melhor, né? Mas não é. Só de você estar nesse vídeo aqui, eu não criei um canal pra trazer pessoas que querem ser manipuladas. Não. Esse canal aqui é pra tirar toda a manipulação. Toda a manipulação que foi criada por uma sociedade corrompida pra te fazer ficar com esse vírus aí, por exemplo. Olha, gente, é a sociedade que cria o vírus. Não. Esse é assunto para outro vídeo. Mas vamos finalizar. Então, retirando esse vírus de você, da culpa, que é só você que pode tirar, nem Deus pode. Deus não pode. Deus pôde prender, né? Deus, o pai lá, do filho pródigo, pôde prender o filho dentro de casa e dizer, você não vai sair? Não. Deus fez você livre. Livre ao ponto de você fazer um monte de escolhas, até inconscientes. Tá tudo bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, tudo. Até a experiência daquela mulher de ter tido os irmãos assassinados e etc. Até isso. Porque sem isso ela não teria sido a mulher que ela é hoje. Uma mulher gigante. Eu posso dizer que ela é uma mulher gigante. Então, retira esse vírus. Entenda, na verdade, que você tem aí, é um vírus de culpa, que você acha que você precisa se perdoar, que você acha que você precisa, sabe, continuar se martirizando ainda por muito tempo, porque você fez... Não. Absolutamente não. Que você precisa ter compaixão de si. E por que compaixão? Não é pena. Não é ficar, ai meu Deus, eu fui vítima então do vírus da culpa. Não. Aí já é outro rolê. Vitimismo, você entra naquela dinâmica do vítima e do agressor. Tá lá no vídeo do bonzinho. Vou deixar no final aqui desse vídeo pra você ver. Não é disso que eu quero, não. Não é disso que eu tô falando. Tá? Estou falando de ter compaixão. Ter compaixão é você se acolher. Ai, como eu fui idiota. Quieta. Não fui idiota, não sou idiota e nem nunca serei. Eu sou um ser divino, perfeito, do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições que dizem, né, que somos imperfeitos, dizem. A imperfeição está em aceitar o vírus, e só. Quando você descobre que o vírus existe, manda ele embora, catar o coco. Tchau, querido, muito obrigado pelo tempo que você me serviu, que eu aprendi que você existe. E é sobre isso. Tá bom? Então, se inscreva aí no canal, né? Pra você continuar recebendo esse tipo de conteúdo verdadeiro. Conteúdo que vem trazer luz pra sua vida, né? Clareza. Tirar essas máscaras todas mentirosas aí de como se perdoar. 5 passos para perdoar a si mesmo. Não vai rolar, não existe nenhum passo. O maior passo é esse. O mais importante é entender. A culpa vem de um vírus no nosso inconsciente, que a gente acha que a gente está todo errado. E não é só nisso, é em várias outras coisas. Não é só nessa coisa que você está precisando aí se perdoar. É em muitas outras coisas, em muitos outros níveis. E acompanhe esse canal. Por isso que eu fiz um convite para você se inscrever, porque aqui a gente vai tirando camadas por camadas, muito devagar, lentamente. Como foi esse processo para mim, né? De entender todo esse processo, todo esse rolê. Tá bom? Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.